estamos estudando aqui o Sermão do Monte. E Deus tem falado conosco, e a minha súplica cotidiana, todas as vezes que eu paro para ler, para estudar, a minha súplica é: Deus tenha misericórdia de nós. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Como diz Tiago, né? Não sejamos apenas ouvintes, como aqueles que olham o espelho e daqui a pouco se esquecem da sua própria imagem. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um espelho. A Bíblia é um espelho. E quando nós olhamos para ela, não vemos a nossa face, nós vemos o nosso coração. A Bíblia é um espelho que revela as feições do nosso coração. Amém? A Bíblia, palavra de Deus, é um espelho que revela as faces do nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1, temos vários irmãos na internet participando conosco, irmãos aqui da igreja, pastor Juan lá do Peru e muitos outros. Nós aqui podemos participar desse estudo e vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos repetir esse versículo 9, todos juntos? Bem-aventurados. Amém. Está sendo projetado ali, vamos ler todos nessa mesma versão? Ok? Um pouquinho, gente. Vamos agora? Vamos lá? Bem-aventurados. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que fale conosco, que fale ao nosso coração. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, que promovem a reconciliação, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor fala conosco nessa manhã. Não teria sentido nenhum entrarmos e sairmos daqui, ó Deus, sem sermos tocados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. O Senhor é o único que tem acesso pleno ao nosso coração, ao mais profundo do nosso ser. E é isso que nós te suplicamos. Que o Senhor alcance com essa espada de 2 gumes, que ela penetre no mais profundo do nosso ser, revela os sentimentos mais profundos e escondidos, trazendo-os à luz para que haja transformação. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu me lembro, garoto ainda, 16 anos de idade, vim para Nápoles sozinho para poder trabalhar. E na empresa que eu trabalhava tinha uma senhora, e já faleceu, e eu me lembro dela, eu 16 anos, ela devia ter uns 40 e poucos naquela altura, e ela havia sido abandonada pelo marido
e deixada com 3 ou 4 filhos pequenos para poder criar. E ela era muito amargurada por causa dessas coisas, não poderia ser diferente também. E volta e meia ela soltava um pouquinho desse veneno, dessa amargura, né? E ela dizia assim: coração humano é uma terra que ninguém vai. Ou seja, fazendo uma referência, né, ao que havia acontecido com ela, aquela experiência que a pegou de surpresa, um marido que some e abandona, né, e ela fica ali, em pé nas pernas, e ela tinha esse refrão: coração é uma terra onde ninguém vai. E eu queria dizer para nós nessa manhã que tem alguém que vai nessa terra, que é o Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nessa terra, ela alcança esse terreno, ela alcança o nosso coração. Todos os comentaristas que eu li, e vários comentários, alguns deles me encantam e eu gosto muito, sobre o Sermão do Monte. Um dos mais completos é do Martin Lloyd Jones. É incrível, né? Um médico de profissão, se não me falha a memória, um cirurgião, que é chamado por Deus, e ele se dedica ao estudo da palavra, é ordenado ao ministério, e se transforma num dos maiores expositores da Bíblia Sagrada. Então, o Sermão do Monte, o comentário dele do Sermão do Monte é extraordinário. Gosto muito do John Stott também, que dedicou a vida dele, inclusive nunca se casou, para se dedicar à palavra de Deus, é um grande expositor da palavra de Deus. Gosto muito do William Barclay também. E todos eles esposam quase que uma mesma ideia em relação às bem-aventuranças, dizendo que elas estão intimamente relacionadas. E é fato. Todas as bem-aventuranças falam de coisas do coração. Todas as bem-aventuranças, elas é como se fosse um descortinar do nosso coração. Elas estão relacionadas, estão interligadas e parecem também seguir uma sequência lógica, né? Uma se torna causa e consequência da outra. Começa assim: bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, puros de coração. E agora chegamos aqui nos pacificadores. Quem não tem humildade não chora, quem não é humilde também não é manso. Quem não ama a justiça e a verdade não consegue ter paz. Quem não é misericordioso não desfruta de misericórdia. Quem não é puro de coração também não consegue semear paz por onde quer que passe. Perceba, então, que estão intimamente relacionadas, interligadas, não é? Uma sendo causa e efeito da outra, né? Hoje nós vamos falar sobre os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É muito forte isso. Nós temos muitas concepções, algumas corretas e outras muito erradas em relação a essa nossa filiação, a essa nossa relação paternal, a essa filiação com Deus. E Jesus é muito claro aqui no texto, né? Não precisa de muita exegese para poder entender com muita clareza o que Jesus está dizendo. Os pacificadores, aqueles que pacificam, que semeiam paz, que derrubam barreiras, que conseguem destruir conflitos
estabelecer comunhão, semear a paz, fazer a paz, promover a paz, esses se parecem com Jesus, se parecem com Deus e são chamados filhos de Deus. É óbvio, não precisa também ser muito inteligente para entender que o contrário também é verdade. Aqueles que semeiam intrigas, aqueles que são de um espírito beligerante, que semeiam contendas, que amam contendas, que gostam de confusão, que semeiam dissensões, facções. Digo e repito, não precisa ser muito inteligente para saber que é o oposto, que é o contrário dos filhos de Deus, e que se assemelham muito mais ao diabo. E por isso que Jesus vira para aqueles religiosos do seu tempo, aqueles fariseus, e diz: vocês são filhos do diabo. Jesus começa ali a ensiná-los, e eles vão ficando despidos, incomodados diante dos ensinamentos de Jesus, que penetravam o coração deles e os despiam diante de suas maldades, e eles dizem: olha, não, nós somos filhos de Abraão. Nós não somos bastardos, somos filhos de Abraão e, consequentemente, filhos de Deus. E Jesus diz: filhos de Deus? Quem enganou vocês? Quem meteu essa mentira na cabeça de vocês, senão o diabo? Vocês nunca foram filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. E são tão mentirosos quanto o vosso pai, que é mentiroso e homicida desde o princípio. Bem-aventurados pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus promovem a paz, trabalham pela paz e são pacificadores. Seria importante, nesse momento também, a gente lembrar um pouco dessa questão, né, de ser filhos de Deus. Só pode ser filho de Deus aqueles que foram adotados por Ele mediante a fé em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia e vamos ler Evangelho de João, capítulo 1, a partir dos versículos 12 e 13. Evangelho de João. Eu preciso, não é, no bom sentido, que vocês leiam comigo e entendam. Sem entendimento não há transformação. Sem uma compreensão iluminada pelo Espírito Santo, nós não seremos transformados e a nossa vida não terá o curso que Deus deseja. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 12, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, o que aconteceu? Ora, o capítulo inteiro, preste atenção, o capítulo inteiro primeiro capítulo lá do Evangelho de João está falando de Jesus. Que Ele é eterno, que Ele é pré-existente, e que Ele se fez carne, e que Ele assumiu a forma da criatura, e que Ele veio ao mundo, assumiu a forma humana, veio para os seus, veio para a humanidade, veio para o ser humano, veio para os judeus, mas veio para o ser humano. E o que aconteceu? Não o receberam. Jesus não foi recebido, Jesus não foi aceito. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Receberam quem? O Verbo de Deus, o Filho de Deus. Todos quantos o receberam, creram nele, fizeram dele o Senhor e o Salvador das suas vidas, o que aconteceu?
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, prestemos atenção, o texto é muito claro também, mas às vezes o diabo cega o nosso entendimento. Veio para os seus, para a humanidade de um modo geral. A humanidade não o recebeu, e não são todos que recebem Jesus. Mas aqueles que recebem Jesus, o que acontece? Pode voltar ao versículo. Todos quantos receberam, receberam uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus para serem feitos filhos de Deus. Então, entendam, por mais doloroso que seja, não são todos filhos de Deus. Não são todos. Quem é que se torna filho de Deus? Quem é que recebe poder para ser filho de Deus? Aqueles que o receberam, aqueles que creem em Jesus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Próximo versículo, 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Para ser filho de Deus, é o que o texto está dizendo para nós, tem que haver uma ação sobrenatural. Tem que haver uma ação divina. Uma ação divina, sobrenatural, do Espírito Santo de Deus, que acontece na nossa vida a partir do momento que nós cremos em Jesus, não crer no sentido de acreditar, mas crer no sentido de confiar a vida, de entregar a vida, de fazer dele o Senhor da nossa vida e da nossa existência. É o que o texto está dizendo para nós. Esses recebem o Espírito Santo. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que nós vamos ler também. Gálatas 4, 6. Vamos projetar aí, que os irmãos me acompanham. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Crendo em Jesus, acontece uma revolução espiritual, um milagre espiritual. E nós nascemos de novo, e nascemos agora como filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós recebemos uma herança bendita, que é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Jesus. E esse Espírito, então, nos permite dizer Abba, Pai. Abba é uma palavra hebraica que quer dizer Pai. Abba, Pai, Abi, meu Pai. Abba, Paizinho. O Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus, nos é dado e nós chamamos Deus de Pai. E esse Espírito é o Espírito da paz. Jesus é o Príncipe da paz. Amém? Jesus é o Príncipe da paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. O Espírito de Deus não é espírito de confusão. Amém? Repitam comigo. O Espírito de Deus não é
espírito de confusão. O Espírito de Deus é o Espírito da paz. Se nós tivermos um pouquinho de sensibilidade espiritual, né, eu vou dizer um pouquinho. Quando nós chegamos numa casa, Jesus fala assim, olha, quando você chegar em algum lugar, diga, paz seja convosco. Tem ambientes que nós chegamos, tem lares que nós chegamos, tem ambientes comerciais, ambientes empresariais, incluindo igrejas também, tem ambientes que nós entramos, que nós chegamos lá e sabemos que o que reina ali não é o Espírito Santo. Os irmãos entendem, pelo amor de Deus? Compreendem? Quando nós chegamos numa casa, se nós tivermos percepção espiritual, né, presença de Deus, discernimento do Espírito Santo, nós entrarmos numa casa, nós vamos saber qual espírito que está reinando ali. Se é o Espírito de Jesus, se é o Espírito Santo, o ambiente que domina aquela casa é um ambiente de paz. Mas se ali há confusão, murmuração, facção, intrigas, contendas, eu lhes garanto, podem ser todos da igreja, mas o Espírito que reina ali não é Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é Espírito de paz. O Espírito de Deus é Espírito de reconciliação. Me lembro de uma citação do Spurgeon dizendo que você nunca vai encontrar, preste atenção, você nunca vai encontrar uma pomba num campo de batalha. Nunca. Você vai encontrar a pomba nos lugares de remansos, de águas tranquilas. No campo de batalha você não encontra pomba, no campo de batalha você encontra aves de rapina. Não é verdade? No campo de batalha, o que está presente são as aves de rapina, são os corvos, os urubus. Aí estão, porque é um campo de conflito, é um campo de batalha, de mortos, de feridos. Agora, a pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, nós vamos encontrá-la em lugares tranquilos, em remansos de águas tranquilas. Porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito da paz, não é o Espírito da confusão, da contenda e da discórdia. Amém? Aqueles que possuem a filiação, que são filhos de Deus, que receberam o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Jesus, o príncipe da paz, não promovem intrigas e muito menos confusões, mas a paz. Então, se o seu espírito, o seu íntimo é beligerante, contencioso, arma confusões, conflituoso, eu tenho que lhe dizer que não é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus que está conduzindo a sua vida. O espírito beligerante da contenda, da facção, da intriga, do conflito, não é o Espírito de Deus, mas é o espírito do diabo. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 14. E vamos ler Romanos 12, 18. Eu pedi o Arnaldo para ler para nós, Hebreus 12, 14. E o Silvio, que está aqui perto, leia depois Romanos 12, 18. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 e 15 ou só o 14? Só o 14. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. O texto está dizendo com alguns? Não? Todos. Segui a paz com todos. Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com quem? Com alguns? Com todos. Ou seja, pode até ser que os meus relacionamentos não sejam todos pacificados, mas não é por minha causa. Porque no que depender de mim, o meu esforço vai ser para que todos tenham paz comigo. Seguir a paz com todos. 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 Irmão de sangue, irmã, irmãos. Há muitos conflitos, não é? No seio da família costuma ter muitos conflitos. Conflitos por causa de política, que é uma lástima. Conflitos por causa de time de futebol, que é uma lástima maior ainda. Conflitos por causa de dinheiro, partilha de herança, isso é muito antigo, é o que mais dá conflito, é isso. Mas, gente, para um servo de Deus, nascido de novo, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que liberou o poder de Deus para fazê-lo filho de Deus, recriado à imagem e semelhança de Jesus, não é possível. Não justifica. Não justifica para quem tem um relacionamento com Deus, para quem tem o Espírito Santo de Deus, não justifica. Pode dar milhões de explicações. O espírito beligerante não é o Espírito de Deus. Somos chamados para pacificar. Peacemakers. Fazedores, promotores da paz. Os filhos de Deus promovem a paz. Os filhos do diabo promovem a confusão. Os filhos de Deus trabalham pela paz. Os filhos do diabo trabalham pelas contendas. Vamos ler Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. 6 coisas são abomináveis a Deus. A 7ª é a pior de todas, ele odeia. Qual que é a 7ª? Isso mesmo. Vamos ler, volta por favor, vamos ler tudo juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal,
Os filhos de Deus promovem a paz e não promovem contendas. Os irmãos entendem isso? Curva a sua cabeça agora. Vamos orar? Eu não sei você, mas isso me enche o coração de temor. Eu queria que você pensasse um pouquinho agora na sua vida, nos seus relacionamentos. Nos seus relacionamentos. Pense nos seus relacionamentos agora. Como é que estão os seus relacionamentos? Todos eles, com todos os homens, refletem o caráter de Jesus, refletem o caráter de Deus, refletem o príncipe da paz, ou não? Pensa nisso. E vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos orar. Pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que transforme o nosso coração. Isso aqui não pode entrar num ouvido e sair no outro. Isso tem que cair dentro do nosso coração como uma bomba e gerar vida, gerar transformação, gerar conserto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso tem que gerar conserto dentro do nosso coração. Cabeças curvadas, orando. O pastor José vai conduzir a gente aqui numa oração. Irmãos, por favor, nada de espectadores. Nós estamos aqui na presença de Deus, tudo isso é muito sério. Nada de distração. Vamos ouvir o que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Oremos. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Essa palavra que vem pelo Teu Espírito Santo, que entra pelos nossos ouvidos e vai até o nosso coração. Pai, ela nos confronta como um espelho realmente que nos mostra o nosso coração. Pai, quando nós olhamos fora da Tua palavra, nos nossos conceitos humanos, achamos que somos muito corretos, perfeitos, e que não precisamos de pedir perdão e nem mudar de conceito, mudar de atitude. Mas a Tua palavra nos confronta nessa manhã, Pai. O Senhor conhece o nosso coração. Não adianta nós queremos justificar diante do Senhor qualquer coisa, porque o Senhor sabe da nossa fraqueza e da nossa humanidade. Então, Pai, eu, particularmente nessa manhã, quero pedir perdão ao Senhor, Pai, porque quantas vezes, Pai, eu tenho me tornado abominável por promover essa intriga, a contenda. Como o ser humano sente um certo prazer mesquinho de ver uma intriga, ver um irmão odiar o outro, desentender o outro, colocar o irmão em situação difícil. E eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai, me perdoa nessa manhã. Por favor, Pai, entendo isso porque isso acontece porque tenho abafado, não tenho dado lugar ao Teu Espírito, porque o Teu Espírito é o Espírito da verdade, é o Espírito do amor, da sabedoria, é o Espírito que apacenta, que traz paz.
E se nós estivermos cheios, se eu estiver cheio do Teu Espírito, Pai, a minha presença vai trazer paz. Quando os discípulos estavam ali, Pai, naquele cenáculo, a nossa memória nos traz isso agora, com medo de Herodes, com medo dos romanos, com medo de tudo, com medo de estarem errados. O Senhor se apresentou ali no meio e disse: paz seja convosco. Oh, Pai, doce paz do Senhor, oh Deus. Nos cumprimentamos com a paz do Senhor, mas de forma tão natural, sem sentir isso. Oh, Senhor, sopra essa paz sobre nós nessa manhã. Essa paz que dissipa o medo. Quantas doenças psicossomáticas, quantos distúrbios emocionais por falta dessa paz. Sopra essa paz sobre nós nessa manhã, Pai. E nos inspira a ser, Senhor, portadores da paz, promovedores da paz. Nome de Jesus, Pai, mensageiros da paz. E que o inimigo seja banido do nosso meio. Esse perturbador que gosta de ver o circo pegar fogo. Pai, nós, em nome de Jesus, nós não queremos ele na nossa vida, nem sua influência, nem seus pensamentos malignos. Em nome de Jesus, Pai, nos liberta disso. E torna o Senhor promovedores da paz, portadores da paz, porque o Senhor habita em nós, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A nós, irmãos, nos foi dado o ministério da reconciliação. A palavra de Deus diz que nos foi entregue o ministério da reconciliação. Está aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vamos ler, por favor, irmão, projeta aí do início, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Nós vamos ler todos juntos, que essa palavra entre no nosso coração. Vamos lá? Ora, tudo provém de Deus, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém. Glória a Deus. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. O que Deus fez? Vamos lá? O que Deus fez? Nos reconciliou consigo mesmo. Não nos imputando as nossas transgressões. Gente, não tem reconciliação sem perdão. Não tem como. A Bíblia diz que havia uma barreira de separação entre nós e Deus. A Bíblia diz também que nós estávamos debaixo da ira de Deus.
A Bíblia diz também que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Uma barreira que nos separava de Deus, inimigos de Deus, debaixo da ira de Deus. E quem foi que tomou a iniciativa de remover essa barreira, de tirar a ira de sobre nós, de tirar a inimizade e reconciliar? Quem foi? O próprio Deus. Reconciliação, queridos, procede de Deus. Deus não apenas nos reconciliou com Ele, mas também nos entregou o ministério da reconciliação. Agora, gente, como é que um crente vai conseguir reconciliar alguém com Deus, sendo que ele mesmo não é reconciliado com os outros? Só o diabo para cegar o entendimento, não tem jeito. Como é que eu quero promover a paz, promover a reconciliação, fazer parte do ministério da reconciliação, se eu não sou reconciliado com os meus irmãos? É uma incongruência, é por isso que a coisa não anda, porque os dentes da engrenagem estão quebrados. Nós nos iludimos. Reconciliar é fazer as pazes. Reconciliar é fazer as pazes. Reconciliar é fazer as pazes. O Senhor nos deu o exemplo, fazendo Ele mesmo a paz conosco. Ora, gente, se Deus fez as pazes comigo, se Deus, Ele esqueceu as minhas transgressões, cobriu as minhas transgressões, Ele mesmo derrubou a barreira de inimizade, me trouxe para perto dEle, reconciliou comigo. Gente, se eu sou filho de Deus, se eu passei por tudo isso, se eu sei que isso aconteceu com minha vida, não faz sentido eu ter barreira de inimizade com o meu irmão. Não, percebe que a engrenagem ela não encaixa? Reconciliar é fazer as pazes. O Senhor nos deu o exemplo, fazendo Ele mesmo a paz conosco. Está escrito em Colossenses 1:20, pediu o Arnaldo para ler, está com o microfone, Efésios 2:15 e 16. Silvio vai ler para nós depois, na sequência. Colossenses 1:20. Pode ler, Arnaldo, por favor. Um minutinho, pastor. Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Como que Deus fez a paz conosco? Como que Deus reconciliou conosco? Pelo sangue. Não tem paz sem custo, não tem paz sem perdão, não tem reconciliação. Para que houvesse paz entre Deus e nós, foi pelo sangue, o sangue do seu próprio Filho. Olha o quanto Deus ama a paz. Amém? Amém. Efésios. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Pela cruz, pelo sangue, Deus destruiu a inimizade, reconciliou pelo sangue nós com Ele. Pelo sangue de Jesus, Deus nos reconciliou com Ele mesmo, derrubando toda barreira de inimizade.
recebemos o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou com Ele e nos entregou o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Ministério é serviço, é trabalho. Deus nos fez embaixadores da paz, diplomatas da paz. Nos entregou. Olha, Neto, pastor Josué, Arnaldo, Fernando, irmã Lindinha, assim como eu me reconciliei com vocês, eu agora entrego para vocês esse ministério, essa investidura, essa responsabilidade, esse serviço de reconciliar as pessoas umas com as outras e de reconciliar as pessoas comigo. Agora, só se for gente muito cega espiritualmente. Como é que eu vou reconciliar alguém com Deus? Como é que eu vou levar uma pessoa à paz com Deus, se esse ministério não é operante na minha vida? Como é que esse ministério de Deus vai agir, vai fluir na minha vida, se eu não sou reconciliado? Como que eu quero levar pessoas à reconciliação com Deus, se essa paz, se esse ministério não age, não borbulha na minha vida, no meu coração? É uma incongruência. Recebemos o ministério da reconciliação, fomos feitos embaixadores. O que é um embaixador? Representante que fala em nome de, diplomatas do Senhor, fazedores ou promotores da paz. Bem-aventurados os que promovem a paz. Bem-aventurados que trabalham pela paz. Bem-aventurados que exercem esse ministério de fazer a paz, que exercem esse trabalho de embaixador, de gerar paz, de produzir paz, de trabalhar pela paz, de promover a paz. Bem-aventurados, porque serão vistos como filhos de Deus, irmãos de Jesus, que é o príncipe da paz. Eu não sei como é que está a sua vida e o seu coração nesse campo. Vai lá as perguntas que vocês irão compartilhar e conversar lá nos pequenos grupos. O que significa o ministério da reconciliação? Você é um pacificador, promotor da paz ou um gerador de conflitos? Por que os pacificadores são chamados filhos de Deus? Há alguma barreira de inimizade em sua vida que precisa ser derrubada? Derrube-a. Lembre-se do que Deus fez conosco. Concluindo aqui com John Stott. Portanto, quase não nos surpreende que a bênção, particularmente associada aos pacificadores, é que eles serão chamados filhos de Deus, pois estão procurando fazer o que seu pai fez, amando as pessoas com o amor dele, como Jesus logo tornaria explícito. O diabo é que é agitador. Deus ama a reconciliação. E através dos seus filhos, tal como fez antes através do seu Filho unigênito, está inclinado a fazer a paz. Amém?